Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando aí nesse período? Eu espero que esteja todo mundo bem. Gente, vamos hoje para mais uma aula de educação física. Antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de duas atividades que estão pendentes para vocês me entregarem. A primeira é a atividade que eu passei no dia 1º de junho, dia 1/6. E tem amigos que ainda não entregaram. A primeira atividade é a atividade do Nave à Vela, que foi passada dia 1º de junho. Então, quem não entregou ainda, vai lá, faz, cadastra lá no site, que eu vou estar conferindo os alunos que fizeram. Lembrando, vocês precisam participar das aulas para garantir a avaliação diária. Vocês precisam entregar as atividades que são propostas. Segunda atividade é a atividade que eu passei na semana passada. Livro, páginas 36 e 37. É a atividade de colagem. E alguns amigos ainda não conseguiram entregar. Então, galera, se organizem aí certinho, façam as atividades e me enviem, certo? Agora, vamos entrar no tema da nossa aula de hoje. Vocês conhecem esse órgão? Esse é um órgão muito importante do nosso corpo, muito importante para os seres humanos. Um órgão que precisa estar em constante exercício para se manter saudável. O nome dele é cérebro. E você já estudou em outras disciplinas que o cérebro ele é responsável por comandar as estruturas do nosso corpo. É o cérebro que comanda os nossos músculos, garantindo a eficiência dos nossos movimentos. Gente, apesar de inúmeras pesquisas científicas se aprofundarem, no estudo do cérebro, ele ainda é um órgão que é pouco conhecido. Mas os cientistas dizem que apenas 10% da capacidade cerebral dos humanos é utilizada, ou seja, o ser humano só usa 10% do seu cérebro e mesmo assim consegue fazer coisas incríveis. Já pensaram se o ser humano conseguisse usar 100% da sua capacidade, como seria? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da relação do cérebro com o movimento humano. Abram aí os seus livros na unidade, deixa eu conferir aqui, 7, que tem como título O Movimento Humano e as Estruturas do Corpo, o Cérebro, página 39. Então, galerinha, a atividade que eu falei com vocês do livro é essa aqui, página 36 e página 37. Façam, por favor, e enviem. Página 36 e página 37. A página 38 nós fizemos juntos. E a nossa aula de hoje se inicia aqui na página 39. O movimento humano e as estruturas do corpo, o cérebro. Aqui no espaço Olha o Movimento, nós temos um texto que fala sobre a importância de exercitar o cérebro. Até o 5º ano, nós praticávamos, nós tínhamos no nosso currículo a disciplina de xadrez, vocês lembram? O xadrez é uma forma muito interessante de exercitar o cérebro. Toda aquela atenção aos movimentos, às jogadas, deixa o nosso cérebro muito mais saudável. Mas vamos ver aqui o que o nosso texto diz. Uma forma de combater o envelhecimento do cérebro são os jogos de montar, como os quebra-cabeças. Se você sonha em ser um pé de valsa, ou seja, dançar, vá em frente. Atividades que conjuguem a expressão corporal e a criatividade, como a dança, são recomendáveis. Atividades como teatro, dança, também fazem muito bem para o cérebro. Invistam nesse tipo de atividade e vocês vão ter um cérebro muito mais saudável. Dando sequência aqui,
vamos para a página 39. Vamos para a página 40. O Sérgio joga futebol muito bem, mas parece que hoje está acontecendo alguma coisa. O que foi, meu neto? Eu sei como fazer as embaixadas, mas agora não estou conseguindo. Talvez seja porque ainda não aprendeu a fazer isso. Mas eu sei fazer embaixadas. Não disse que você não sabe jogar futebol, mas que ainda não assimilou os movimentos. Eu vou lhe contar uma fábula. Gente, nós vemos aqui na primeira parte do nosso texto o diálogo entre um avô e um neto. Nesse diálogo, o neto que não está conseguindo fazer as típicas embaixadinhas do futebol. Quando seu avô intervém e conversa com o neto, dizendo que ele ainda não assimilou os movimentos, que ele ainda não entendeu de forma a tornar esses movimentos naturais, tornar esses movimentos automáticos. Para que o neto entenda melhor essa mensagem, o avô resolveu contar uma fábula, a fábula da centopeia e da tartaruga. Mas você sabe o que é uma fábula? Você já viu esse conteúdo em português, mas para isso temos uma dica aqui, na nossa página 41. Fábula é uma narrativa em que as personagens quase sempre são animais, simbolizando seres humanos. Os animais lá sendo personificados, né? Representando os seres humanos. E no final dessa história tem um aconselhamento moral. Ou seja, a moral da história sempre tem um conselho, né? Para a pessoa. Vamos lá, vamos ver do que se trata essa fábula que o avô contou para o neto. Era uma vez uma centopeia que sabia dançar muito bem. Os outros animais da floresta se reuniam para vê-la dançando. Porém, havia uma tartaruga. Como eu posso fazer a centopeia parar de dançar tão bem? Ela não pode ficar se exibindo só porque dança melhor do que ninguém. Então, a tartaruga bolou um plano. Escreveu uma carta à centopeia. Sou uma devota admiradora de sua dança singular. Eu gostaria muito de saber como você faz para dançar. Primeiro você levanta a perna esquerda número 28 e depois a perna direita número 59? Ou começa com a perna direita número 49 e... Ao ficar pensando sobre como fazia de fato para dançar tão bem, a centopeia se enrolou toda e não conseguiu mais dançar. Entendeu? Muito legal essa história, avô. Eu vou voltar às minhas embaixadas e sem ficar pensando como realizo cada movimento a cada instante. Meu corpo já sabe. Fazer os movimentos sem ficar pensando a cada instante nos mínimos detalhes é o que o avô queria explicar para o neto sobre assimilar. Vocês viram aqui nesse quadrinho? O avô falou para o neto que o neto só precisava assimilar o movimento. Aqui, bem aqui, nessa página, o avô disse para o neto que ele precisava assimilar os movimentos. Quando ele dizia assimilar os movimentos, era disso aqui que ele estava falando. Vejam bem, ele falava que o neto precisava realizar os movimentos sem ficar pensando a cada instante em cada movimento. Ele precisava fazer de maneira mais automatizada. Compreenderam, galera? Assim como a centopeia fazia.
Ela não ficava pensando assim, imagina esse tantão de perna que a centopeia tem. Se ela ficasse pensando, vou levantar uma, vou levantar outra, vou levantar outra, ela não ia conseguir dançar nunca, não é verdade? Então, quando a centopeia começou a querer pensar de uma forma tão detalhada nos seus movimentos, ela acabou desaprendendo a dançar. Essa foi a estratégia que a tartaruga usou para fazer com que a centopeia parasse de dançar. Ela falou, se ela ficar pensando em cada movimento, ela não vai conseguir dançar. E eu aposto que ela nunca pensou. Então, eu vou escrever essa carta aqui para ela ficar pensando e não conseguir mais dançar bem. Que coisa feia que a tartaruga fez, não é verdade? A centopeia não estava fazendo mal a ninguém. Prejudicar uma pessoa nunca é uma atitude legal, não é mesmo, galera? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora, nós podemos ver algumas pessoas fazendo alguns movimentos onde nós podemos notar a ação do cérebro em cada detalhe. Vejam bem, essa menina aqui tocando um instrumento de sopro. A menina precisa olhar a partitura, né, o papel onde estão as notas musicais, processar quais são as notas e quais são os movimentos necessários para atingir cada nota. Onde que a mão deveria se posicionar, qual é a intensidade do sopro. O cérebro está atuando aí, comandando cada ação. Na segunda imagem, nós vemos uma pessoa digitando. Quando nós já adquirimos uma certa habilidade em digitar, esse movimento fica mais automatizado, não é mesmo? Nós já conseguimos digitar até mesmo sem olhar para o teclado, porque a localização das teclas já foi assimilada por nós. Vamos ver aqui a terceira imagem. Será que se essa pessoa aqui ficar pensando, bem, eu preciso dar um pulo a 2 metros de altura para que eu possa acertar exatamente a altura acima da rede e fazer um movimento de flexão com os meus braços ligeiramente. Será que se ela pensar em tudo isso, enquanto a bola está vindo, se ela parar para pensar detalhadamente em cada detalhe desses, enquanto a bola está vindo, ela vai conseguir terminar de pensar a tempo antes da bola chegar lá e cair no chão? Acho que não, né, galera? Ela precisa realizar o movimento de uma forma mais automatizada. Ela precisa já ter assimilado qual é a intensidade de cada movimento para evitar que a bola caia no chão em um jogo de vôlei, por exemplo. Certo? Vamos ver aqui o que o nosso texto diz. Para que realizemos movimentos como estes representados nas imagens, é necessário o trabalho de diversas estruturas do corpo. Galera, para produzir movimento, quais são as estruturas que nós já vimos nas nossas unidades passadas? Quais são essas estruturas do corpo que o texto está falando aqui para gente? Estruturas do corpo. Músculos, ossos, articulações, coração, pulmão. Vejam aí quantas estruturas. E quando desejamos nos movimentar, precisamos pensar, papel que é desempenhado pelo cérebro. De que adiantariam músculos, ossos, articulações, coração, pulmão, se não existisse uma estrutura capaz de comandá-los? O cérebro coordena todas as estruturas do nosso corpo, de modo que elas sejam sempre eficientes na sua ação. Galera, imaginem que nós estivéssemos lá numa sala de aula, sei lá, 100 alunos. Voltássemos lá na escola 100 alunos. Se esses 100 alunos não tivessem um inspetor, um professor e um diretor, alguém para coordená-los, para orientá-los, para dizer o que eles têm que fazer
em cada momento. Vocês acham que daria certo? Talvez não, né, galera? E é assim também com o nosso corpo. Se nós tivéssemos somente os músculos, as articulações e os ossos e não tivéssemos o cérebro para comandá-los, os movimentos não aconteceriam. É isso que está dizendo aqui no nosso primeiro parágrafo. Vamos agora para o segundo. Quando realizamos um movimento pela primeira vez, por exemplo, chutar a bola, nosso cérebro comanda essa ação e guarda o movimento na sua memória. Galera, esse conceito aqui, ó, de guardar o movimento na memória é exatamente o nosso acervo motor. É como se o nosso cérebro tivesse uma biblioteca que faz assim: você realiza os movimentos pela primeira vez, tudo bem, você pode até ter uma dificuldade, mas da próxima vez que você for realizar, o cérebro já lembra que você já fez aquilo outras vezes e o cérebro já sabe quais são as atitudes que são necessárias para fazer aquele movimento de forma eficiente, certo? É isso que está dizendo aqui, ó. O cérebro guarda os movimentos na sua memória. Quando eu digo aqui que o cérebro guarda os movimentos na memória, eu estou falando de um conceito importante que eu vou anotar aqui, ó, no cantinho. Anotem aí no livro de vocês. É o conceito de acervo motor. Acervo motor tem um nome bem complicado, mas nada mais é do que o conjunto de movimentos que estão guardados na nossa memória. Por exemplo, se eu nunca quiquei uma bola, a partir do momento que eu quico, o meu cérebro já pega aquele movimento e guarda lá na memória. Opa, já aprendi uma coisa nova. Ah, eu nunca fiz arroz. Ah, da próxima vez, vou fazer arroz pela primeira vez, vou cozinhar pela primeira vez. O cérebro vai pegar esses movimentos e vai guardar lá na memória. Das próximas vezes que eu for fazer essa mesma atividade, o cérebro vai lá nos seus arquivos e vê quais são os movimentos que são necessários. E vai a cada vez que você vai praticando essa mesma atividade, ele vai agregando mais valores, ele vai guardando mais informações, até que essa atividade se torne natural, espontânea, que você nem se dê conta mais do que está fazendo, consiga fazer de maneira quase que automática. Certo, galera? A próxima vez que formos chutar uma bola, não precisaremos pensar tanto no movimento, pois ele está armazenado no nosso cérebro. Depois que chutamos inúmeras vezes, parece que nem pensamos mais para realizar esse movimento. Mesmo assim, para que um chute seja forte ou fraco, ou para que acertemos o gol, o cérebro estará sempre no comando, certo? Portanto, todos os movimentos conscientes que realizamos, desde os mais simples, como ficar de pé, andar, correr, saltar e etc., até os mais complexos, como arremessar uma bola de papel amassado no cesto, lançar e receber uma bola durante uma partida de futebol, tocar guitarra, só são possíveis graças à ação do cérebro. Se o seu cérebro não estiver lá atuante, galera, os seus movimentos não acontecem. Todas as ações, das mais simples até as mais complexas, só são possíveis graças à ação do cérebro. Entendido? Então, qual é a função do cérebro? Comandar todas as ações do nosso corpo. É ele quem coordena todas as estruturas do nosso corpo. Eu vou colocar aqui, ó, até colocar uma corzinha diferente para vocês destacarem, ó. É o cérebro que coordena todas as estruturas do nosso corpo.
ele vai comandar, coordenar todas as estruturas do nosso corpo. Certo, galera? Vamos lá, dando sequência aqui, faça as anotações no seu livro. Vamos seguir agora para a página 43. Na página 43, nós temos exercícios na página 43, só na 43. Temos aqui 4 questões. O que eu vou pedir? Vou pedir para que vocês deem o pause no vídeo, façam essas atividades. Antes eu vou explicá-la com vocês. Vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. Vou fazer a leitura com vocês também. Toda fábula procura transmitir uma lição moral. Na fábula que o avô do Sérgio conta, essa moral está relacionada com o movimento. Explique-a e dê a sua opinião sobre ela. Qual é a moral dessa fábula? O que nós podemos concluir através dessa fábula? Explica e dá a sua opinião. É isso que você vai fazer. Vou dar um exemplo aqui. A moral da fábula é que nós devemos fazer isso e aquilo quando nós realizamos movimentos. Na minha opinião, isso é errado ou isso é certo por conta disso e daquilo. Você vai expressar aqui a sua opinião. No número 2, é o seguinte, o que você diria à centopeia para que ela voltasse a dançar como antes? Nós vimos que a centopeia ficou lá no fim da história, ficou triste, né? Porque ela não conseguia mais dançar. O que você diria para a centopeia para que ela voltasse a dançar? Qual conselho você daria a ela? Questão número 3. Pense nos movimentos que você realiza no seu cotidiano. Cite 2 que você acredita serem os mais fáceis para realizar. Justifique sua resposta. Você vai pensar aqui em 2 movimentos que você realiza no seu dia a dia, mas nos 2 movimentos que são mais fáceis de tudo, que você nem pensa. Que quando você vê assim, você, já fez. 2 movimentos. Vai escrever aqui e vai dizer por que esses movimentos são fáceis. E no número 4, você vai dizer assim: ainda pensando nos movimentos do seu cotidiano, quais você considera mais difíceis para realizar? Cite 2 e justifique a sua resposta. Galera, no número 3, nós vamos citar 2 movimentos fáceis e vamos dizer por que nós achamos eles fáceis. E no número 4, nós vamos citar 2 movimentos difíceis e nós vamos dizer por que nós achamos esses movimentos difíceis. Certo, galera? Deem o pause aí no vídeo, façam essa atividade. Em seguida, voltem aqui comigo para conferir o gabarito. Vamos lá, galera. Agora eu vou fazer com vocês rapidinho a correção. No número 1, você devia falar qual é a moral da fábula. A moral é de que nós não precisamos pensar ao realizar movimentos conscientes. Movimentos que nós já estamos acostumados a desenvolver. A questão número 1 pede também para a gente dizer se a gente concorda ou se a gente discorda com a opinião, né, da fábula, com a moral da fábula. O ideal, assim, espero, né, que vocês concordem e que vocês lembrem que quando nós nos movemos, a ação do cérebro é muito importante e que os movimentos são aprendidos e passam a fazer parte do nosso acervo motor, que é comandado pelo cérebro. Certo? Mas se você discorda, você pode também deixar a sua opinião aqui. Vamos lá. No número 2, qual conselho você daria para que a centopeia voltasse a dançar? Você poderia dar qualquer conselho baseado no primeiro fato de que os movimentos da dança já faziam parte do acervo motor da centopeia. Dizer para a centopeia que ela já sabia fazer aquilo tudo.
e que ela não precisava parar para pensar em todos os detalhes ao realizar os movimentos. Você poderia dar qualquer um desses conselhos ou qualquer outro que você achasse conveniente. Na questão número 3, você deveria responder com movimentos simples, como andar, sentar, comer. São movimentos bem simples, mas de acordo com a sua experiência pessoal. E por que você acha esses movimentos fáceis? Porque eles já fazem parte do seu acervo motor? Porque você já os realiza com muita frequência? Você vai dar sua opinião aí. E na questão número 4, você devia responder com movimentos mais complexos, como nadar, tocar um instrumento, arremessar uma bola, passar por uma fase mais difícil no videogame. Você poderia ficar livre para construir as suas respostas aí. Certo, galera? Agora nós vamos dar início aqui à nossa unidade 8, página 45. Abre aí o seu livro e vamos lá. Então, galera, agora nós vamos para um tópico que é bem rapidinho da nossa aula. Ele está aqui na unidade 8. O tema é a influência dos olhos sobre o movimento humano. Livro, página 45. Temos aqui no nosso espaço Olha o Movimento um texto bem interessante que fala sobre a influência dos olhos e uma criação de alguns alunos que fizeram um invento para auxiliar a pessoas que não têm a visão ou têm alguma dificuldade para enxergar. Mas antes nós vamos comentar um pouquinho sobre a importância dos olhos para o movimento. Os olhos são muito importantes para o movimento humano, porque são eles que respondem às luzes, né? As luzes que são visíveis. Em linhas gerais, assim, de forma geral, os olhos, eles funcionam como câmeras fotográficas. Eles captam as imagens do mundo exterior, né? Tudo que está à nossa volta, e enviam para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. E como nós já vimos nas unidades anteriores, é o cérebro que vai comandar toda espécie de resposta motora, que vai ordenar os movimentos. Só que existem pessoas, como nós sabemos, que não têm a visão perfeita ou até mesmo não têm a visão, né? Não enxergam. E foi aí que um grupo de estudantes lá do Distrito Federal fez um invento bem interessante para auxiliar pessoas com deficiência visual. Vamos ler aqui no nosso espaço Olha o Movimento. Alunos do ensino médio de uma escola pública de Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal, desenvolveram óculos sonares que emitem sinais para deficientes visuais quando eles estão próximos de obstáculos, evitando que as pessoas se choquem. Os alunos lá do Distrito Federal criaram uns óculos que emitem sinais, porque as pessoas que têm deficiência visual são as pessoas que não enxergam, né? Ou têm alguma dificuldade para enxergar. Sendo assim, elas acabam sofrendo muitos acidentes, que se chocam contra paredes, podem tropeçar em algum obstáculo. Pensando nisso, os alunos criaram óculos que emitem alguns sinais quando está chegando, quando está se aproximando de uma parede, aí a pessoa já sabe e para, né? Evitando assim muitos acidentes, uma invenção muito útil. Vamos ver aqui como que funcionam esses óculos. Os óculos têm um sensor que calcula a distância entre a pessoa e o objeto e geram um som cuja intensidade varia de acordo com a proximidade. Por exemplo, se ele está um pouquinho distante da parede, emite um som fraquinho. Conforme vai se aproximando, vai aumentando a intensidade desse som. Mas olha só como eles foram inteligentes. Porque tem pessoas que têm deficiências múltiplas, tem mais de uma deficiência.
Além dessas pessoas não enxergarem, elas também não escutam. E esses alunos queriam que esses óculos servissem para o maior número de pessoas possível. E pensando nessas pessoas que são surdo-cegas, pessoas que têm deficiência visual e deficiência auditiva, têm as duas deficiências, o óculos não ia adiantar, né, galera? Imagina, se ele não enxerga, coloca um óculos que emite som quando tem um objeto se aproximando. Mas aí ele também não escuta. De que ia adiantar? Nada, né? O óculos não ia servir para ele. Pensando nisso, eles inventaram um equipamento para adaptar esse óculos para as pessoas que têm deficiência visual e auditiva, como está escrito aqui. Nesse caso, ao invés de gerar o som, o aparelho gera uma vibração. Muito interessante esse invento, não é mesmo, galera? E esse aparelho pode permitir que as pessoas com deficiência pratiquem o maior número de atividades físicas, não é mesmo? E além de permitir que elas tenham maior autonomia, que elas possam fazer suas coisas sozinhas, não é verdade? Então vamos lá, dando sequência aqui, página 46, falando ainda da importância dos olhos para o movimento humano. Temos aqui uma roda de capoeira e os alunos conversando. Viu, Yoshi? Hoje tive uma aula de educação física muito legal. Você sabia que os olhos funcionam como câmeras fotográficas? Por exemplo, no jogo de basquete, antes de arremessar a bola, precisamos olhar para a cesta para descobrir a força e a direção certa. O mesmo acontece quando faço um passe certeiro. Tenta aí. Mas se os olhos são câmeras fotográficas, onde aparecem as imagens? Os olhos captam as imagens que então são enviadas para o cérebro, onde elas serão analisadas. Viram? Exatamente o que nós falamos no começo da aula. Os olhos são as câmeras e o cérebro seria basicamente a tela onde as imagens são analisadas. Dando sequência. Pois é, nossos olhos são muito importantes. Quando realizamos inúmeros movimentos, como escrever, jogar videogame, atravessar a rua, foi quando de repente os meninos se depararam com uma pessoa que falava em outro idioma, talvez japonês, coreano. Vejam lá, ele falou com o Yoshi em outro idioma, falou: por favor, posso tirar uma foto? Ele entendeu tudo e respondeu no mesmo idioma: sim, pois não. Aí o outro que não falava esse idioma falou: o quê? Calma, Caio, ele pediu para tirar uma foto nossa. Aí foi lá, pronto, vou tirar. E vejam a foto como ficou. Viram? Os olhos funcionam como essa câmera aqui. E essa foto aqui seria como o cérebro vê o resultado, né? Galera, agora nós temos um exercício aqui, bem simples, nas páginas 48 e 49. Eu peço para que os senhores pausem o vídeo, façam o exercício e em seguida retornem aqui para a gente conferir o gabarito. Vamos lá, galera. Agora vamos ao gabarito. Certo, no exercício número 1, temos o seguinte enunciado. A visão é muito importante quando realizamos movimentos. Indique 4 movimentos que você realiza com o auxílio dos olhos. Na letra A, você vai dizer movimentos que você realiza na escola. 4 movimentos. Na letra B, 4 movimentos que você realiza na rua. E na letra C, 4 movimentos que você realiza em casa. Eu deixei aqui alguns exemplos, né? Mas é uma resposta pessoal.
Na escola, eu deixei subir escadas, entrar na sala, cumprimentar os professores e colegas, pegar o material na mochila, ler, escrever, usar o computador, etc. Mas vocês podem colocar aqui quaisquer exemplos que vocês façam na escola e que utilizem os olhos. Letra B, na rua, olhe os meus exemplos. Atravessar, observar as vitrines, jogar bola, andar de bicicleta, patins, skate. E em casa, escovar os dentes, trocar de roupa, assistir TV, comer à mesa, arrumar o quarto e etc, né? No número 2, você vai criar uma frase ressaltando a importância dos olhos para a realização dos movimentos. Você pode criar uma frase de forma livre, né? Mas é importante que vocês tentem se referir a esses movimentos que vocês botaram no número 1, para vocês poderem confirmar a importância dos olhos no seu cotidiano e no seu lazer, quando você está se distraindo, né? Seus momentos livres. Você vai criar uma frase, essa frase vai ser pessoal, escrevam aí e tudo certo. Número 3. Pense em pessoas que trabalham na escola. Cite 3 exemplos de situações em que elas precisam dos olhos para realizar movimentos próprios do seu trabalho. Vamos lá, você vai pensar em 3 profissionais lá da nossa escola. Você pode pensar professor, o funcionário da cantina e o porteiro, por exemplo. Daí você vai escrever em que situação que eles precisam dos olhos. O professor, para escrever na lousa, o caixa da cantina, para registrar o pedido na máquina, lá, guardar o dinheiro. Porteiro, abrir o portão para os alunos, certo? Você vai escrever o nome do profissional e vai escrever um momento em que ele utilize os olhos. Número 4, cite 3 profissões que você gosta e em seguida descreva um movimento típico de cada uma delas em que os olhos são importantes. O meu exemplo aqui, jogador de futebol, precisa olhar o companheiro para dar o passe ou olhar o gol para chutar a bola na direção certa. Dentista, precisa olhar os dentes do paciente para saber se existe alguma cárie. Você pode escolher qualquer outra profissão. Professor, precisa olhar os alunos para ver se eles estão fazendo os exercícios corretamente. Advogado, precisa consultar os processos no computador. E aí você pode usar os seus conhecimentos e os seus gostos pessoais para escolher as profissões e os seus momentos em que os olhos são importantes. Galera, a aula de hoje ficou um pouquinho mais comprida, mas eu tenho certeza que vocês tiveram bastante aproveitamento. Estudem esse conteúdo, voltem lá nas páginas dessas 2 unidades, 7 e 8, releiam, deixem o seu livro completo. Até a página 49 nós já fizemos todos os exercícios e nós temos a correção aqui nas aulas anteriores. Então, coloquem seus livros em dia, organizem o material, participem das aulas e vamos que vamos. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.